Mateus capítulo 16, versículo 18 diz: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, no vídeo de hoje eu falarei aqui da importância da igreja local e o ato de estar congregando. Amém? Como nós vimos aqui nessa pequena passagem, Jesus faz a primeira menção da igreja em toda a Bíblia. Nós vemos aqui uma promessa que Jesus faz para a igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E também nós vemos que nesse cenário que nós lemos aqui, anteriormente, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele diz: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E então, diante dessa pergunta, os seus discípulos têm as seguintes respostas. Ora, Jesus, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus, diante dessas respostas, ele decide fazer essa mesma pergunta, só que agora direcionada para os seus discípulos, aqueles que estavam com ele e aqueles que andavam com ele o tempo todo. Então, diante dessa pergunta, Pedro ele se adianta e dá a seguinte resposta para Jesus, que está no versículo 16 do capítulo 16. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, diante dessa resposta que Pedro dá para Jesus, Jesus diz o seguinte para ele, no versículo 17 do capítulo 16. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por meio de carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Então, o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que essa revelação, essa resposta que Pedro dá para Jesus de quem Jesus é, ela não poderia ser revelada por meio de meios naturais, mas sim por meios espirituais, que é pelo meu Pai que estás nos céus. Então, diante dessa revelação que Pedro tem a respeito de Jesus Cristo, Jesus faz a seguinte promessa para a igreja. E ele diz no versículo 18, no finalzinho, que sobre esta pedra, ou sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gostaria apenas de pontuar aqui, esse versículo 18, uma questão. Essa palavra inferno aqui, no versículo 18, ela pode ser trocada pela palavra Hades. Nos textos originais em gregos, essa palavra inferno, ela vem com a palavra Hades, que nada mais é que lugar dos mortos ou mansão dos mortos. Hades é para onde as pessoas vão quando elas morrem sem Cristo. Elas vão para esse lugar esperar em julgamento. Amém? Então, todas as pessoas que morrem sem Cristo, elas vão para o Hades esperar o juízo final. Amém? Então, outra coisa que eu queria pontuar aqui a respeito dessa palavra Hades, como eu já disse, Hades é o lugar dos mortos. Ou seja, esse versículo quer dizer que a morte, ela não tem mais poder sobre a igreja do Senhor. A morte não tem poder mais sobre mim e sobre você que está em Cristo Jesus. Assim como diz lá em Apocalipse, Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. Amém? Essa palavra inferno também em Apocalipse significa essa mesma palavra Hades. Ou seja, na tradição judaica, aquelas pessoas que morriam iam para esse lugar, era impossível elas voltarem. Ou seja, era impossível elas sair daquele lugar para outro. E Jesus foi o primeiro a entrar nesse lugar e também a sair desse lugar. Assim como diz lá em Efésios capítulo 4, mais ou menos, que Jesus ele leva cativo muitos prisioneiros. Quando Jesus morre, ele desce à mansão dos mortos, ou Hades, e ele passa por lá e leva aquelas pessoas que estavam lá no seio de Abraão. Assim como você já conhece aquela passagem do rico e o Lázaro. Quando o rico morre, também Lázaro morre. Ambos vão para um lugar chamado Sheol. Essa palavra Sheol, ela é hebraica, mas é a mesma significado da palavra Hades, onde os mortos vão quando morrem. Só que no Antigo Testamento todos morriam e iam para esse lugar. Na Antiga Aliança não iam diretamente para o Senhor, assim como é hoje. Então, essas pessoas que vão para esse lugar, elas vão ficar lá por um tempo, esperar o juízo. E as pessoas que morrem hoje com Cristo, elas não vão mais para esse lugar. Elas já vão diretamente para o Senhor. Assim como Paulo diz que é infinitamente melhor. Amém? Então vamos avançar um pouco mais a respeito, da importância da igreja local. Amém? Eu gostaria de colocar aqui algumas palavras a respeito da igreja local, que a igreja é uma instituição criada por Deus.
Deus ele cria apenas duas instituições, a família e depois ele cria a igreja. Então são duas instituições divinas que não podem ser ignoradas de forma alguma, porque foi o próprio Deus que instituiu. Não existe nenhuma instituição a não ser a igreja que aceita todo tipo de pessoas. Ou seja, pessoas doentes, pessoas drogadas, prostitutas, todo tipo de pessoa que você pensar de pior, a igreja acolhe, porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? E Cristo é o cabeça, amém? Então, Cristo é o nosso pastor maior. Nós temos a nossa liderança na igreja, mas Cristo ele é o cabeça, ele é aquele que dá a visão para o líder repassar para todos os membros da igreja. Então é na igreja onde famílias totalmente desestruturadas, elas entram e se estruturam novamente. É onde drogados entram com vícios e eles permanecem na igreja e com o tempo todos os vícios são lançados fora. É na igreja onde a prostituta ou o prostituto entra e ele abandona essas práticas pecaminosas. É na igreja onde você entra pequeno, mas cresce. É na igreja onde você entra pobre, miserável, e é na igreja que você cresce, você tem ideias de empreendimentos e você monta sua empresa ou algo do tipo. É na igreja onde você entra quebrado e você fica estruturado. É na igreja onde você recebe os aconselhamentos, tanto de familiares, quanto no casamento, quanto na sua adolescência. É no casamento, é na igreja onde seus casamentos se dão bem. É na igreja onde sua adolescência vai bem. É na igreja onde a criança aprende o caminho onde deve andar. Amém? Então a igreja ela tem uma relevância muito importante na sociedade. Imagine o mundo como está hoje sem a igreja. Estaria muito pior. Então a igreja tem um papel muito importante na cidade onde ela está localizada. A igreja local tem uma importância tão grande que Jesus fez questão de dar poder ao seu corpo para poder essa palavra se espalhar para mais pessoas. E que para mais pessoas possam entrar numa igreja e possa crescer. Amém? Todos nós precisamos de um líder. Todo homem grande, todos os homens de Deus mencionados na Bíblia, eles eram liderança sobre outros. Amém? Então, nossa liderança deve ser respeitada. Nossa liderança da igreja deve ser respeitada. Porque ninguém pode ir contra o ungido de Deus. Assim como Davi, ele sendo perseguido por Saul, e tendo a oportunidade de matar Saul, ele não ousou tocar no ungido de Deus, porque Saul tinha sido ungido, e ele jamais tocaria no ungido do Senhor, porque ele conhece a liderança na qual Deus unge. Amém? Então a igreja local é isso, é onde você recebe aconselhamento sobre a sua vida sentimental, financeira, sua vida social, o seu trabalho, no casamento, onde você cresce, onde você é bem estruturado. Amém? A instituição igreja é o único lugar que aceita todo e qualquer tipo de pessoas, diferentemente de algumas outras instituições que apenas recebem pessoas boas para transformar em pessoas melhores. Não, a igreja aceita todo tipo de pessoa. Na igreja é o único lugar que você vai ver um grande empresário servindo uma pessoa simples. É na igreja onde você vai ver uma autoridade servir uma pessoa normal, assim como eu e você. É na igreja onde você vê a igualdade. Amém? Então a igreja local é muito importante no meio social. Ela não pode jamais, de forma alguma, ser desvalorizada. Amém? Então a igreja local ela tem essa importância. Se você for ver em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, as pessoas iam para os tabernáculos, onde as pessoas faziam sacrifícios, né, de adoração ao Senhor, onde eles faziam sacrifício para a expiação dos seus pecados, eles iam para um lugar. Amém? Então funcionava como uma espécie de uma igreja local para onde eles iam. E nós vemos também agora no Novo Testamento, antes da instituição da igreja ser formada, as pessoas indo para as sinagogas e para os templos ouvir a palavra. Então aquilo funcionava como uma igreja local, como uma igreja funciona hoje. Então a igreja ela tem essa importância. A palavra igreja, ela deriva da palavra grega eclésia, que significa chamados para fora. Essa palavra anteriormente, ela significava chamados para fora. As pessoas se reuniam no lugar para debater sobre as questões populacionais, sobre as questões da cidade em si. Várias questões sendo levantadas. E ao longo do tempo, essa palavra foi tomando um molde diferente, na qual nós conhecemos hoje como igreja, onde nós saímos das nossas casas para reunirmos num lugar e ouvir uma palavra de Deus, onde nossas vidas serão transformadas
grandemente, onde nossos sonhos serão reavivados, onde promessas que estavam feitas e talvez nós tenhamos esquecidos, elas são reavivadas em nosso coração. Amém? Então a igreja local tem uma importância muito grande. Desvalorize isso, irmão. Amém? Então eu gostaria de abrir agora outro texto que fica no livro de Hebreus. É uma passagem que eu creio que você já conhece também, que fica no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 25. Amém? Se você não abriu, apenas acompanha comigo aí a leitura. E vai dizer o seguinte: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Então aqui o escritor de Hebreus, ele já começa esse versículo dizendo da seguinte maneira, ó: nós não podemos abandonar a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, ou seja, segundo algumas pessoas estavam fazendo. Elas não estavam mais se reunindo como igreja, como irmãos em Cristo. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia do fim está se aproximando. Amém? Então aqui o escritor de Hebreus diz o seguinte, que não é para nós abandonarmos a tradição de reunirmos como igreja, como alguns estão fazendo, mas pelo contrário, nós devemos motivarmos uns aos outros, tanto mais quando nós vemos que o dia do fim está se aproximando. Amém? Eu gostaria de dar aqui um pouco do contexto histórico dessa carta dos Hebreus, contexto histórico dela, né? Essa carta aqui, ela foi escrita para os judeus cristãos, a quem essa carta foi escrita, né? Ela foi dirigida para essas pessoas. Por quê? Porque elas passavam por uma grande perseguição, tanto social como física, né? Tanto dos judeus quanto também dos gentios. Então esses cristãos novos convertidos e também os convertidos com um pouco de tempo já, eles estavam passando por uma grande perseguição, tanto social como física. Amém? Então, o escritor de Hebreus, ele decide escrever essa carta como um encorajamento para esses que estavam sendo perseguidos, que estavam em aflito. Então, o propósito dessa carta, que ela foi, era esse: evitar o retrocesso ao judaísmo e dizer que Jesus é superior sobre todas essas coisas. E também aqui ele enfatiza o ato de congregar, de não deixarmos de reunirmos como igreja, porque é na igreja que nós nos mantivemos fortes, é na igreja que nós recebemos palavra de encorajamento, e onde está aquela unção coletiva. Amém? Então, a igreja local é muito importante, como nós vimos no início do vídeo. E o ato de congregar também é muito importante, porque nós somos um membro. Amém? E quando nós reunimos, nós formamos um corpo, e Cristo é o cabeça. Nenhum soldado ele vai ser treinado em casa. Ele tem que ir para o batalhão, ele tem que ir para o quartel, treinar junto com todos. Então, nós somos um exército de Cristo. Nós estamos sendo treinados dentro da igreja, para ser lançado para fora, para evangelizar outras pessoas, para curar enfermos, assim como Jesus, ele diz nos evangelhos. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí, comenta aí abaixo algum tema que você gostaria de ouvir e compartilhe com todos os seus amigos. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Todas as quintas-feiras tem vídeo novo no canal. Fique na paz e tchau, tchau.